Você sabe por que a empatia, para o Lacan, é uma armadilha imaginária? Você acha que realmente a empatia pode ser perigosa? Quais será que são as contribuições que a psicanálise tem sobre esse assunto? Olá para você que está acompanhando o canal, eu sou João Pedro, psicólogo psicanalista, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre psicopatologia lacaniana, aulas que estão sendo dirigidas, pensadas a partir do livro Psicopatologia Lacaniana, volume 1, Semiologia. Esse é o volume que eu me propus a trabalhar aqui com vocês. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre a semiologia do eu, né? É o capítulo intitulado Semiologia da Consciência e das Funções do Eu. Então, é um capítulo interessante, um capítulo curto, mas que resguarda aí uma certa complexidade. Já no início ali, a gente já fala de uma ideia de consciência e de como que a psicanálise vai enxergar essa ideia de inconsciência. O que a gente tem ali no começo do capítulo, tá? Os autores eles já trazem uma certa ideia de ambiguidade que forma o conceito de consciência, tá? Ideia essa que os autores conseguem formular a partir da etimologia da palavra consciência, né? Eles vão lá no latim, depois vão lá no grego, e na tradução dos termos que eles encontram, eles percebem a ideia de um conhecimento de culpa, né? Eles trazem aqui exatamente o termo conhecimento da própria culpa. Então, esse seria o termo que estaria ali na formação da ideia de consciência, né? Os autores trazem que esse é um conceito muito interessante para pensar a consciência, porque ele estaria estruturado justamente numa ideia de referenciamento moral, né? Então, o sujeito, a partir do momento que conhecesse a própria culpa sobre algo que lhe causa, ele estaria dotado de uma certa consciência. Então, ele poderia dizer que está consciente de algo. E aí os autores vão trazer justamente que lá nos primórdios da fenomenologia, né, os antecessores do Heidegger, antecessores do Merleau-Ponty, na verdade o antecessor, né, o Russell, ele vai trabalhar com essa ideia de consciência e os autores eles colocam que essa ideia de consciência do Russell ela já está estruturada lá nessa noção ambígua, moralizante da ideia de consciência. E aí, dando continuidade à leitura, né, os autores eles já vão partir para um outro lugar, que é o lugar dos manuais psiquiátricos, né? Esse lugar dos manuais psiquiátricos, eles estão embasados numa neuropsicologia, né? E eles vão se perguntar, olha, então como é que a neuropsicologia vai entender a ideia de consciência? E aí eles vão entender que a ideia de consciência para a neuropsicologia tem a ver com o estado de vigília, ou seja, tem a ver com uma certa clarificação, um certo posicionamento consciente, né, daquilo que é acometido o sujeito, né, daquilo que lhe é acometido. Então, essa ideia de consciência, de claridade, de clareza sobre algo, ela vai remeter a uma ideia os autores trazem aqui como se fosse um palco, né? Esse palco é estruturado num facho de luz. Nesse sentido, a gente, culturalmente falando, delegaria à consciência esse lugar de claridade, né? Esse lugar em que a gente vai ter clareza sobre algo, em que as coisas vão se tornar compreensíveis, em que as coisas vão estar envolvidas por um certo sentido. E a consequência disso é que o inconsciente vai passar a ocupar um lugar obscuro, um lugar sem luz. Ou seja, um lugar em que não tem a ver com essa ideia de vigília, também não tem a ver com ter consciência de algo,
e uma ideia que também não está envolvida por uma certa moralidade aí da vida, né? Mas ali no estágio do espelho a gente vai ver inclusive uma outra dinâmica, né? Mas enfim, os autores trazem isso para falar sobre esse senso comum que o inconsciente é estruturado para as pessoas. E aí eles trazem essa ideia e falam justamente o seguinte: olha, na verdade o inconsciente não tem a ver com essa negatividade que a palavra carrega, mas tem a ver, na verdade, com uma positivação, porque aquilo que insiste, aquilo que se repete na dinâmica de vida dos sujeitos, né? Ou seja, os atos falhos, os tropeços, os xistes, isso que é do interesse da psicanálise, isso, na verdade, tem a ver com uma certa positivação de lógica, porque se estrutura uma lógica ali. Se estrutura uma lógica dos significantes, uma lógica dos sentidos, uma lógica de experimentação, de experiência do corpo e da relação que ele vai estabelecer com aqueles e aquilo que está ao redor dele. É pensando nesse sentido que a gente pode colocar o inconsciente como uma ideia de subversão, certo? O próprio conceito de inconsciente ele já é essa ideia de subversão da ideia de consciência, né? Os autores vão trazer isso e vão trazer qual que foi o que teve de tão inédito na teoria do Freud, né? O que teve de tão inédito foi isso, foi colocar lógica e trazer para a ordem do pensamento algo que não estava clarificado. Então, o que acontece? Com a descoberta do inconsciente freudiano, a gente vai ter um outro campo de exploração da subjetividade. Esse campo tem a ver com o inconsciente e tem a ver com a lógica disso que insiste, disso que repete, isso aí que ocasiona sofrimento, que aparece no corpo, que o sujeito não consegue fugir. Essa é uma ideia que vocês conseguem verificar, por exemplo, nos primeiros atendimentos do Freud, quando ele vai tratar as histéricas. As histéricas, elas estavam acometidas, né, as histéricas que o Freud atendia, elas estavam na histeria e também na neurose obsessiva. A gente consegue observar isso, né? Então, se a gente pensar os casos clássicos do Freud, dá para a gente pensar isso. Porque o que acontece? Ali, quando a gente vai pegar os casos clássicos, a gente vai ver que algo nesses casos insiste a ponto de produzir sintoma, a ponto de aparecer no corpo, mas do qual o sujeito não conhece a origem, ele não consegue falar sobre, né? Por isso que o Freud vai colocar que um princípio da tua análise, né, da tua ideia de psicanálise é a associação livre, né? Ou seja, é colocar o sujeito para falar livremente daquilo que lhe aflige, daquilo que lhe causa sofrimento. Daí Freud, apesar de ser médico e apesar de estar num local em que a ideia de neurologia, de neuropsicologia, estava muito presente, ele vai tomar um caminho diferente, né? Ele vai propor uma desnaturalização do corpo para pensar o quê? Para pensar as pulsões, ou seja, para pensar na relação que o sujeito vai estabelecer com aquele que ele supõe que o outro exige dele para que ele possa atender uma certa satisfação pulsional própria. Então, aqui a gente já consegue verificar uma certa coalescência entre linguagem e corpo já lá na teoria freudiana, né? A gente pode ver o quanto essas coisas estão juntas, elas não aparecem separadas ao modo do Descartes, né? Mas, muito pelo contrário, elas aparecem coladas uma à outra. E aí o que vai importar para uma análise da freudiana, disso que a gente está falando, é que algo pulsa no inconsciente, algo pulsa nas falas do sujeito, algo pulsa em relação aos sintomas dele, algo pulsa em relação
àquilo que ele se queixa, àquilo que ele sofre. E isso que pulsa, a gente consegue recolher a partir dos indícios balbuciantes da fala do sujeito, a partir das dinâmicas de repetição, a partir daquilo que o sujeito é cometido, mas não consegue compreender o porquê. E é aqui que a gente vai conseguir pensar uma coisa bem interessante que tem a ver com a ideia do recalque. E por que a gente fala de recalque? Porque se a imagem que o sujeito criou para si, a partir da dinâmica de relação dele com um grande outro, ou seja, dele com o aparato social, se ele tem uma coisa conflituosa aí, se essa imagem que ele criou ele não está de acordo com os desejos dele, isso vai criar uma dinâmica de conflito. E aquilo que ele experienciar vai chegar no consciente de uma forma invertida, né? Vai chegar como uma outra maneira de afeto. A gente verifica bem isso em dinâmicas de formação do inconsciente, como, por exemplo, as dinâmicas oníricas, né? Os sonhos. Os sonhos eles acabam denunciando esses desejos inconscientes que a gente tem em relação aos nossos desejos, né? E a gente também tem isso aparecendo em sintomas no corpo, a gente tem isso aparecendo em tropeços da palavra, a gente tem isso aparecendo em comportamentos bem complexos, bem estruturados na dinâmica do cotidiano do sujeito, né? Às vezes o sujeito está se preparando para algo e acontece justamente o contrário. E ele vê, inclusive, que ele tem participação naquilo. Isso aí tem a ver com esse mecanismo de recalcamento, né? Recalcamento do próprio desejo, que não é aceito socialmente. E o que é interessante aqui? A gente está falando do Freud, né? Apesar de eu ter trazido o grande outro, mas, enfim, o Freud não tinha o grande outro, mas tinha cultura. O Lacan ele traz uma leitura muito interessante sobre essa questão que eu estou trazendo para vocês do recalque, porque ele vai pensar que o eu, como esse mediador da realidade externa e da realidade interna, já vai ter uma função muito importante e estrutural na subjetividade do sujeito. Essa dinâmica tem a ver com uma deformidade na imagem especular. Ou seja, desde o primeiro momento, o eu, para dar conta disso, ele vai ter que promover uma certa deformação daquilo, do próprio eu, né? Então, aquela experiência que o sujeito tem de corpo, que ele não reconhece ali no primeiro momento da dinâmica do estádio do espelho, ela precisa ser deformada para que o sujeito se alinhe às expectativas sociais. Daí, inclusive, está a noção de que o eu funcionaria como um semblante, né? Porque ele funcionaria a partir dessa deformação que a gente precisa ter ali no estágio do espelho. E que deformação é essa? Né? Caso você ainda não tenha visto alguma aula sobre estágio do espelho, vou deixar duas aqui que a gente trabalhou no canal e vou explicar brevemente para você que está aqui nessa aula. Tá? Na dinâmica do estágio do espelho, a gente tem a representação de si no espelho, da qual a criança, num primeiro momento, não se reconhece. E esse não reconhecimento, inclusive, o Lacan vai estudar o Vallon, que traz um estudo comparativo de ontogênese e filogênese, para dizer que, na verdade, os seres humanos eles não conseguem fazer essa identificação da imagem de si no espelho por conta de uma questão biológica, né? E essa questão tem a ver com a formação da bainha de mielina. É a bainha de mielina que envolve os neurônios, né? Os axônios.
e facilita a transmissão dos impulsos nervosos. A consequência de pensar isso é que a gente vai ter, então, uma experiência de corpo fragmentada, o que estrutura a primeira infância, e na concepção do eu, uma identificação imaginária, né? Uma alienação à própria imagem. Essas são as consequências. E essas consequências têm a ver com o narcisismo. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, vejam bem, se a gente tem essa experiência de corpo que antecede o estágio do espelho, a gente vai ter uma formação do eu que se forma antes da própria consciência do eu. Então, a gente já tem algo ali que se estrutura a partir da experiência fragmentada do corpo, que vai fazer parte da dinâmica do narcisismo, e também a gente tem essa consciência do eu, que vai se estruturar a partir da imagem especular, que também vai fazer parte do processo de estruturação do eu. E aí a gente tem essas duas coisas acontecendo de forma justaposta, né? Elas não acontecem uma lá e outra cá, uma em um momento e outra em outro momento, mas elas acontecem juntas. E aí dá para a gente falar, inclusive, que não é só porque isso é uma imagem, né? Que essa dinâmica de estruturação do eu se forma com base na imagem, que essa imagem não vai ter consequências reais, né? Essa é uma citação que os autores trazem no livro da Marie-Hélène Bruce. E quais as consequências disso? Bom, as consequências é que a gente vai ter a inscrição do sujeito na linguagem a partir do grande outro, né, o outro simbólico, e também a gente vai ter a inscrição de uma possibilidade de projeções especulares. Essas projeções especulares vão se dar a partir da dinâmica de reconhecimento do outro, né, ou seja, o assentimento do outro. E o sujeito vai estar ligado a essas inscrições de projeção especular a partir dessa dinâmica de reconhecimento. E quais são as consequências disso em relação à compreensão, né? Porque quando o sujeito ele trabalha com a compreensão, ele está trabalhando com o lugar do outro, né? Dentro do discurso clínico. Então, quando a gente compreende, a gente está ocupando esse lugar do grande outro. Enquanto que na psicanálise a gente tem a noção de que um sujeito que escapa a essas noções, a essas identificações que o outro vai promover. Isso vai acontecer graças ao efeito de sentido, né? Então, o sujeito da psicanálise, ele é um sujeito fruto de um efeito ao qual está referido a essa dinâmica de inscrição do outro, de projeção especular. E aí, uma crítica que os autores trazem aqui nesse texto é de que a fenomenologia estaria trabalhando aí com a ideia de projeção especular, enquanto na psicanálise a gente já tem uma outra formação de pensamento, em outro manejo em relação às lógicas que estruturam o sintoma e o sofrimento. Bom, e é isso. Para você acompanhar mais elucubrações psicanalíticas e também acompanhar a psicopatologia lacaniana aqui nesse canal, se inscreve, deixa seu like, comenta, fale aí o que você pensou a partir dessa aula. Beleza? Obrigado e até a próxima aula. Um abraço.